Legal. E hoje, aqui no Ranking 12, aqui no Guarujá, cara. Deixa eu aproveitando para tirar algumas dúvidas aí que o pessoal até... A bancada hoje de arbitragem, hoje, são quantos juízes num campeonato? Por exemplo, tem o Santista, teve o Cambori. Hoje, quantos árbitros completam a mesa? Depende do tamanho do evento. Os eventos menores podem trabalhar com 3 juízes de frente, revezando 1 ou revezando 2, 1 ou 2 head judges. Pode ser também 4 juízes de frente, 1 ou 2 head judges, depende da correria do campeonato. Já no estadual, ele segue com 3 head judges, porque o head judge, além de estar como chefe de juiz em determinado momento, ele também senta para julgar, né? Então é 2-2-2. Julga 2, fica de head 2 e descansa 2. Sim. Desculpa. E o quadro de juiz geralmente com 6 juízes, ou até 5 juízes. 4-1 no revezamento, ou 4-2, ou 2-1-2-1, depende. Tem várias formas de você fazer esse trabalho. E já no estadual a gente conta também com a parte da prioridade, que é a tônica dos campeonatos hoje em dia, já trabalhar desde cedo nas categorias de base também com o sistema de prioridade, que aí no caso é um juiz que fica sofrendo ali o dia inteiro. E é uma responsabilidade enorme, né? Gigantesca. E quando ele necessita, ou um head judge, ou um juiz que esteja na folga, vai lá e dá um help para ele poder fazer uma necessidade fisiológica, dar uma espairada, mas geralmente é o que mais sofre ali, porque o revezamento dele não é como o do quadro normal, né? Então ele por enquanto é um cara sacrificado, mas eu acredito que quando a gente tiver um orçamento um pouco melhor dentro dos eventos, a gente ter 2 juízes de prioridade seria uma coisa mais coerente também, né? Legal. É assim que funciona. Você fala que as chances de erros assim seriam bem menores, é isso, no caso? Não. É para descanso mesmo, porque o juiz de prioridade, ele não pode falhar num detalhe de uma remada, numa fechada. São muitos detalhes ali que pode fazer um atleta cometer uma interferência, perder a prioridade. Então tem várias situações, porque antigamente a prioridade era uma coisa mais simples, né? Vamos falar assim, o cara remou, perdeu, o prioridade 1 remou e o prioridade 3 estava ali perto, então ele perde, aí o que era 2 passa para 1. Hoje tem várias situações onde às vezes o 1 remando ele não perde a prioridade para o 2, ou não perde a prioridade, o 2 não perde para o 3, disputando com o 1. O 2 remou também, antes ele perdia a segunda, já, vamos dizer, o 1 e 2 remando. O 1 foi na onda, porque tinha prioridade. O 2 também remou, mas não foi. Mas remou. Ele perdia a prioridade e ia para o último. O terceiro ele passava para segundo, o quarto para terceiro. E hoje em dia isso não acontece. Então, quer dizer, são várias adaptações que tiveram na regra. Não dá nem para ficar falando aqui, senão a gente vai ficar até meia-noite e meia. Foram boas. Foram para melhor. São atualizações. Foi para melhor. Exatamente. Foi para melhor. É mais coerente até, entendeu? Para você fazer a roda gigante rodar de um jeito um pouco mais equilibrado, sem aquela severidade, né, da remada, entendeu? Então, por exemplo, o cara que fica fazendo marcação, dependendo do tipo de marcação que ele fizer, ele vai perder a prioridade. O cara está no outside, aí ele abandona o outside e vem para a beira, e ele está com a prioridade 1, essa prioridade é suspensa, até ele voltar para o outside. Isso aconteceu depois do caso do Gabriel Caibelli. Foi então, aquela quer dizer, tem várias... que o Charles gritou, não foi? Sabe, então tem várias situações dentro desse contexto que, assim, quem conhece do surf está vendo a gente vai entender mais fácil. Agora, quem não conhece, a gente está até sem imagem para poder mostrar, ele vai ficar com aquela 500 interrogações na cabeça. O que esses malucos estão falando? Só completando o que o Mauro estava falando, isso tudo, essas mudanças que tem, você consegue visualizar o quanto é difícil o trabalho do juiz de prioridade, o quanto ele tem que ficar atento das 8 da manhã às 17, isso quando não é mais tempo ainda, sem perder nenhum detalhe. É extremamente cansativo. É extremamente difícil. São muitos detalhes mesmo. São muitos detalhes. Então, o juiz de prioridade hoje, ele tem que estar muito focado. Aí acontece um erro, porque o juiz ele nunca é mal intencionado. O que pode acontecer é o erro. São todos seres humanos que estão lá em cima, julgando, passíveis de erro. Como o atleta erra, o juiz pode errar. Então, você imagina uma carga horária dessa para um juiz de prioridade,
ver os mínimos detalhes, o que está acontecendo, uma remada que pode mudar, uma intenção que pode mudar, um bloqueio, porque o bloqueio às vezes não é uma remada, é uma intenção. O cara se posiciona, um posicionamento, ele tem que estar atento a sempre. E mesmo isso, ele tem que estar digitando no terminal dele as prioridades para acender a luz no painel. Vocês têm algum recurso de vídeo? Alguns campeonatos têm. Sim. A maioria não tem. Não tem, alguns têm. São dois adventos, na minha opinião. Eu tinha um terceiro que eu não lembro agora, mas que eu sempre comento, o Mauro sabe disso, que mudou o julgamento para mim, que é o replay, que na realidade começou no Super Surf, não tinha no circuito mundial. O primeiro local que foi feito foi Paulo Mota, Zé Cláudio, Gadelha, todos falaram, não, vamos ter um replay. O sistema de replay começou a ser usado. Então isso é muito positivo. Por quê? Você tem a chance de rever aquela nota. Você rever nos mínimos detalhes, em câmera lenta, se de repente você achar no seu feeling se você está acima daquela nota que você deu, se não está, é para isso que serve. E isso melhorou muito o julgamento. Diminuiu muito o número de erros. E o outro é a prioridade, que se torna muito mais justa. O sistema de prioridade deixou a disputa muito mais justa dentro d'água. Não tem mais aquele ref. Eu lembro de um evento, um Super Surf, que aconteceu em Itacaré. Era uma final entre o Tânio Barreto e o Léo Neves. O Tânio pegou a prioridade, ele encostou no Léo, levou o Léo para a prainha, que é a praia do lado. Ele encostou no Léo e o Léo não conseguia pegar onda. Ele usou a regra. Mas se você tivesse o sistema de prioridade naquela época, mudaria, porque uma remada dele passaria prioridade para o outro. Então o cara pegava a prioridade, colocava debaixo do braço e segurava até o final. Por isso que tem essas atualizações para tentar melhorar ainda mais, para evitar mais competitivo. Exatamente. Você falou sobre esse negócio de replay, desculpe te interromper, é difícil o trabalho de vocês, mesmo pelo seguinte fato. No futebol, quando para ver o VAR, para-se o jogo. No surf continua. No surf continua. No surf está acontecendo a bateria, vocês estariam no replay e está acontecendo. Então é um trabalho assim muito, da minha parte, muito respeitoso, porém polêmico, porque se você for conversar com diversos surfistas aqui, vários vão criticar, porque rouba, porque isso, porque aquilo. É o que você falou agora, acho que são os seres humanos, né? Que estão uma condição difícil. Essa parte que você falou agora.